Olá, querido, graça e paz parece derrota, mas é vitória e tem recompensa. Eu sou o pastor Vitor Alamino, esse é o canal Vitória. Eu preciso, mais do que querer, eu preciso te agradecer, meu irmão. O último vídeo da segunda-feira que nós falamos sobre reconhecimento, falamos sobre reconhecer pessoas, foi fantástico, explodiu, foi maravilhoso e eu tenho certeza absoluta que trouxe entendimento e edificou muitas vidas. E hoje nós vamos falar sobre reconhecer os nossos erros. Muita gente na expectativa sobre o que vai ser dito, muita gente na expectativa sobre o que vai ser tratado aqui. E como eu sempre tenho dito, nós não vamos tratar de nada que não esteja em linha com a Bíblia, de nada que não seja a instrução da Bíblia. Eu quero, como eu disse já, te agradecer por você estar curtindo, estar compartilhando. Se você ainda não se inscreveu no canal, no final, se inscreve, compartilha com um amigo, compartilha com um irmão, com uma irmã, com alguém de perto, alguém de longe. Eu tenho certeza absoluta que você vai ser um agente influenciador e eu tenho certeza que isso pode transformar a vida de uma pessoa. E se isso acontecer, meu irmão, o propósito desse canal já se cumpriu, porque nós não temos outro objetivo com esse canal a não ser esse: abençoar a vida daqueles que estiverem ouvindo esse vídeo e abençoar a vida daqueles que forem alcançados por essa palavra. Como eu disse, a gente vai estar falando aí alguns vídeos sobre reconhecimento. No último falamos sobre reconhecer pessoas. Olha o quanto é importante isso. E hoje nós vamos falar sobre reconhecer erros. E eu quero ler um texto, só que antes de ler esse texto, eu já quero aqui deixar a tua mente aberta, deixar o teu coração aberto, porque nós não vamos falar sobre reconhecer erro dos outros. Porque a coisa mais fácil do mundo, meu irmão, é reconhecer o erro das outras pessoas. Nós vamos falar aqui sobre reconhecer os nossos próprios erros. E eu quero tomar como base, obviamente, o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Você conhece esse texto? Eu quero ler com você dois versículos, como eu disse, 1 Coríntios, capítulo 11. Eu quero ler com você o versículo... vamos ler aqui junto comigo, a partir do versículo 27, que diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha isso aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre reconhecimento. Você que está acompanhando o canal, você que acompanhou os últimos vídeos, sabe que o propósito dessa palavra é alcançar aquele que pretende ser vitorioso em alguma área da vida. Se você quer vencer em alguma área da sua vida, e eu acredito que, assim como eu, você queira vencer na vida, logo você precisa vencer em todas as áreas da vida, mas seja em que área for, você precisa ser uma pessoa. Você precisa buscar ser um reconhecedor. Você precisa reconhecer pessoas, valorizar pessoas, acreditar pessoas, e como nós falamos, você precisa reconhecer as pessoas, valorizar as pessoas, não por aquilo que elas deixaram de fazer, ou pelos erros que cometeu, ou por aquilo que ela fez que te desagradou, mas sim reconhecê-las por aquilo que elas têm de bom, por aquilo que elas representam para você, efetivamente, independente daquilo que ela fez de ruim ou daquilo que ela deixou de fazer. Agora, se para você ser vitorioso, você precisa reconhecer pessoas, para você ser vitorioso, você precisa também aprender a reconhecer erros, mas não erros nos outros,
Se para reconhecer pessoas você precisa identificar o valor que elas têm, independente dos seus erros, para que você seja vitorioso, você precisa reconhecer os seus próprios erros e o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja em Corinto, aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 27, 28 e 29, é exatamente isso, é essa a instrução que ele está nos dando, que nós possamos examinar a nós mesmos. E isso é muito difícil, porque, primeiro, nós temos o hábito de acabar nos julgando por aquilo que falam a nosso respeito ou por aquilo que falam de nós. Vê só se não é assim. Se você faz alguma coisa boa e alguém aplaude, você acha que você é bom, logo você se julgou bom. Se você faz alguma coisa de errado e alguém te vaia ou alguém te critica, você acha que você é ruim por aquilo que alguém falou para você. E, na verdade, a instrução do apóstolo Paulo na ceia do Senhor Jesus é que nós possamos nos examinar e dar importância àquilo que nós encontramos em nós. Então, isso é muito sério. Por que é muito sério? Porque o texto está falando nas entrelinhas de julgamento. Eu não sei se você prestou atenção, mas olha só, verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E o verso 31 vai ampliar dizendo, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Deixa eu te lembrar algo importante. O texto está falando de julgamento. Você sabe, e eu não vou entrar nessa questão aqui, que nós não devemos julgar as outras pessoas. Até porque, quando nós julgamos, nós seremos julgados. Só que esse texto aqui está dizendo o contrário, está dizendo o seguinte, que se nós nos julgamos, nós não seremos julgados. Agora, como é que nós temos que nos julgar? Vamos ampliar essa questão? Alguém que está julgando, alguém que tem a dura incumbência de julgar alguém, ela precisa reunir provas. Ela precisa pegar indícios, ou melhor, ela precisa pegar evidências, transformar em indícios e reproduzir provas, sejam provas contra ou provas a favor, e uma vez em posse dessas evidências, desses indícios e provas, aí sim você pode julgar uma causa, pode julgar alguém. Me perdoa se eu estiver sendo muito superficial, aqueles que são da área, os advogados, os juízes, aqueles que militam nessa área, mas, via de regra, um julgamento é isso. E como é que nós fazemos? E essa instrução é linda, porque ninguém sabe mais a nosso respeito do que nós. Ninguém conhece mais as nossas demandas do que nós. Ninguém conhece mais os nossos pensamentos, gestos, atitudes, os motivos aos quais emitimos determinadas palavras ou tomamos determinadas decisões do que nós. E aí, quando Paulo está dizendo, examine, pois, o homem a si mesmo, o que Paulo está dizendo é, pegue todas as evidências que você tem a respeito disso, sobre você, produza quantos indícios, ou reúna quantos indícios forem necessários a respeito de você, e pegue todas as provas que você tem de você, porque ninguém pode ter mais provas de você do que você mesmo, o Espírito Santo. Faça um exame, e em fazendo esse exame, você coma e beba do cálice. Esse é o cerne do texto. Essa é a espinha dorsal desse texto aqui. Então, o que a Bíblia está nos ensinando é que nós devemos nos julgar. Agora, aqui, para você vencer, você precisa aprender uma coisa. Quando falarem de você muito bem, lembre-se que só estão falando bem de você porque em algum momento
você foi bom ou em algum momento você fez alguma coisa boa. Quando falarem mal de você, quando emitirem um juízo equivocado a teu respeito, vamos dizer assim, ou um juízo maldoso, essa é a melhor palavra, maldoso a seu respeito, entenda que é porque você fez alguma coisa de ruim ou fez algo que não foi do interesse dessas pessoas. Então, quando você se julga, você tem que levar isso, você tem que desconsiderar isso, você tem que botar isso para fora, porque senão você vai se equivocar. Porque ninguém conhece melhor a sua verdade do que você, meu irmão. As pessoas podem conhecer parte de uma verdade. E uma vez eu ouvi de um senhor de quase 80 anos de idade, ele me mostrou uma moeda, eu não lembro o valor dessa moeda na época, e ele me fez uma pergunta e isso nunca mais saiu da minha mente. Ele me mostrou o lado de uma moeda e me perguntou se aquele lado era verdadeiro. Eu disse que sim. E aí ele me mostrou o outro lado da moeda e me perguntou se também era verdadeiro. Eu disse sim. E aí ele concluiu me dizendo: toda moeda tem dois lados. Ambos os lados são verdadeiros. O lado que você vai enxergar simplesmente depende do ponto de vista ou do ângulo que você está olhando. Então, para que você possa se julgar, pegue a sua vida, a sua própria vida, e olhe ela pelo lado de dentro e olhe ela pelo lado de fora. Olhe ela por aquilo que você fez, por aquilo que você deixou de fazer. Olhe ela por aquilo que você falou, por aquilo que você deixou de falar. Mas o principal é que em reunindo tudo isso que a gente falou aqui, você possa reconhecer que errou e em reconhecendo que errou, você possa pedir perdão a Deus, possa fazer o caminho de volta, que você possa entender definitivamente que você é a melhor pessoa para avaliar e para julgar os seus gestos, as suas atitudes, as suas falas, as suas posturas e o seu comportamento. Não deixe que ninguém coloque julgo que não é seu sobre os seus ombros. Quer vencer? Julgue a você mesmo. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Graça e paz parece derrota, mas é vitória e tem recompensa. Beijo, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa te abençoar rica e poderosamente.